Jimmy Butler é um dos jogadores mais talentosos e fascinantes da NBA. A sua carreira é marcada por momentos de intensidade, como quando jogou 47 minutos e anotou 35 pontos, 12 rebotes, 11 assistências e 5 roubos de bola na vitória do Miami sobre o Lakers no jogo 5 das finais de 2020. Nos acostumamos a ver um Jimmy Butler sorridente, carismático e brincalhão, mas você não precisa viver ou crescer muito para descobrir que as aparências enganam. Como dizem, nem tudo é o que parece ou ninguém vive sorrindo o tempo todo. Como qualquer outro atleta, Jimmy também teve seus momentos de baixa ou de instabilidade na carreira, seja pela parte emocional ou física. No vídeo de hoje falaremos sobre Jimmy Butler, herói ou vilão em toda essa história. Tudo começou em outubro de 2018 durante um treino no Minnesota Timberwolves em uma atividade entre o time titular e o time reserva, até então tudo normal, quando Jimmy Butler decidiu jogar entre os reservas para mostrar ao time o quão bom ele era. Ele liderou os reservas e derrotou os titulares, incluindo Karl-Anthony Towns, a grande estrela da equipe até aquele momento, e aos gritos Butler desafiou o gerente-geral Scott Layden dizendo: "Vocês precisam de mim. Não podem vencer sem mim." A internet então foi a loucura. Butler rapidamente dominou as manchetes e em uma entrevista exclusiva com a Nichols da ESPN, ele explicou as suas ações. "Eu estava tão apaixonado pelo jogo, todas as minhas emoções vieram à tona de uma vez. Foi a maneira certa de fazer isso? Não, mas é isso que você vai receber de mim." Após passagens conturbadas por Minnesota e Filadélfia, Butler encontrou sua casa no Miami Heat em 2019. Um time que compartilha da sua paixão pela disciplina, trabalho duro e intensidade. Miami não é apenas um time, é uma cultura. E Jimmy Butler encaixou perfeitamente nesse sistema. Com Pat Riley à frente, o Heat estabeleceu padrões rigorosos de comportamento e performance. Butler, vindo de origens humildes e com uma ética de trabalho inigualável, era a personificação perfeita da famosa Heat Culture. Nos playoffs, Jimmy Butler se transforma. Desde jogos de 50 mais pontos até momentos decisivos em finais, ele provou ser uma força imparável e que motiva os outros jogadores à sua volta a também deixarem tudo em quadra, como quando enfrentou o Milwaukee Bucks, quando enfrentou o Lakers e outros times onde ele teve atuações memoráveis. Seja enfrentando adversários mais fortes ou liderando o time em situações impossíveis, Butler mostrou em Miami que ele é mais do que um jogador. Ele é também um grande líder. Porém, mesmo em sua casa em Miami, as tensões surgiram. Butler tem expressado frustração com a incapacidade do time de atrair outras estrelas. Ele queria Damian Lillard, queria Jrue Holiday, mas acabou sem reforços de peso. E na reta final dessa história, expressando toda a sua insatisfação com o gerenciamento da franquia, novas histórias mostraram que Jimmy deixou de ter um comportamento exemplar dentro da franquia. Disseram que Jimmy Butler não participava de alguns treinos do Heat e se recusava a pegar os mesmos voos que o time. Disseram que em alguns casos ele preferia alugar um jatinho particular para viajar sozinho ao invés de estar com o time. Até mesmo Kyle Lowry, que em diversos momentos pareceu ser um dos companheiros de time mais próximos de Butler, se cansou da sua teimosia em quadra em alguns momentos quando ambos ainda estavam jogando juntos. Outro motivo que trouxe muito desgaste entre Jimmy Butler e a diretoria foi a saída de Max Strus. Segundo algumas fontes, dentro do círculo da NBA, acredita-se que Strus era importante demais para deixar Jimmy Butler mais equilibrado. A saída de Strus, de Gabe Vincent e de Caleb Martin, todas contribuíram para o descontentamento de Jimmy, que esperava que o escritório do time trabalhasse para manter o time sempre competitivo. Na noite de ontem, uma troca parece ter preparado o terreno para a chegada de Jimmy Butler em Phoenix. Inclusive, ele apareceu vestindo esse tênis nas cores do Phoenix Suns e o Phoenix Suns negociou a sua primeira escolha sem proteção alguma de 2031, tá bem longe ainda, por 3 primeiras escolhas que estavam com o Utah Jazz, embora não sejam originalmente do Utah Jazz. Isso significa que essas escolhas não serão tão valiosas e por isso foram negociadas 3 em troca de uma, já que o Phoenix Suns em 2031 provavelmente vai estar sem Devin Booker, sem Kevin Durant e sem o próprio Jimmy Butler, caso ele realmente chegue por lá. Já o Utah Jazz trocou 3 primeiras escolhas, que são de Cleveland Cavaliers e Minnesota Timberwolves, e naquelas famosas swaps, né? Em que o time que tem a proteção da melhor escolha fica com a melhor escolha entre esses dois times, né? Então são escolhas de Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves e o próprio Utah Jazz, mas nesse sistema aí de que sempre a pior escolha é que vai ficar com o Phoenix Suns desses próximos 3 anos. Com isso, o Utah Jazz está dando risada nesse momento, porque conseguiu, depois da troca do Mitchell e do Rudy Gobert, preparar o terreno para construir algo sólido na franquia por meio do draft, assim como fez o Oklahoma City Thunder. Então o Jazz tá seguindo esses passos bonitinhos
de sucesso do OKC para tentar aplicar também dentro da sua franquia. Por outro lado, o Phoenix Suns mais uma vez apostando em grandes trocas, grandes movimentações para juntar grandes estrelas no mesmo elenco. Situações controversas em Minnesota, situações controversas também na Filadélfia, eu não mencionei nesse vídeo aqui, mas o Jimmy Butler também saiu da Filadélfia insatisfeito, criticando a diretoria por preferir dar um contrato melhor para o Tobias Harris do que para o Jimmy Butler. Aí também teve esse episódio que eu mencionei aqui no vídeo em Minnesota, quando ele deu de dedo na cara da diretoria falando que eles precisavam dele. Agora em Miami sai não só como alguém que levou o time a 2 finais, mas também como alguém que estava se separando do elenco, viajando sozinho, preferindo não ficar com os outros jogadores. E a dúvida vai ser levantada: herói ou vilão? No resumo de toda essa troca que deve acontecer nas próximas horas ou nos próximos dias, acredito que não vai demorar muito, depois do que a gente viu em quadra ontem pelo Miami Heat, o treinador tirando os titulares no terceiro quarto ainda porque estavam tomando uma surra do forte time do Portland Trail Blazers. Enfim, voltando para a negociação, o Jimmy Butler deve ir jogar no Phoenix Suns, isso aí tá certo. Porém, o Bradley Beal, que vai ser envolvido nessa troca, ele não vai jogar em Miami, tá? Tudo indica que ele vai jogar no Milwaukee Bucks. E quem vai pro Miami Heat vai ser o Chris Middleton, que virou banco no Milwaukee Bucks. Então é outro jogador que tá passando por uma situação insustentável dentro da sua franquia e vai ser negociado, e tem também um contratinho gordo, né? Outros times vão se envolver, como eu mencionei, para fazer tudo isso dar certo. Ufa, deu trabalho montar todo esse vídeo, preparar todo esse conteúdo, então me ajuda aí deixando o like, recomendando esse vídeo para outros amigos seus que também gostam muito de basquete, e não esqueça de ativar as notificações para ser lembrado pelo YouTube sempre que sair vídeo novo. Tô tentando soltar vídeo diariamente aqui, tratando dos conteúdos envolvendo a NBA, todas as polêmicas sobre franquias, não só coisas ruins, coisas boas também, e sobre jogadores também, e os seus momentos na temporada.